Para a aula de hoje, é, eu queria avançar com você já para a parte de viga. Só que para avançar para a viga, eu vou ter que utilizar tudo que a gente já viu até agora, porque quando a gente estiver trabalhando já com o cálculo das vigas de madeira, que é basicamente a gente vai unir todas as partes de dimensionamento, toda a parte de ligação, a parte de cálculo de tração e compressão, a gente vai estar aplicando para uma viga, porque ali a gente vai estar trabalhando com a flexão do elemento. Então, para a gente estar trabalhando com a flexão de um elemento, a gente vai precisar revisitar todos esses conceitos. Então, como as nossas aulas elas ficaram um pouco conturbadas agora, com toda a quarentena e tal, eu não consegui ter esse contato com vocês, essa interação. Então eu vou fazer uma revisão com vocês antes de estar avançando para a parte de viga. Eu vou deixar para avançar para cálculo de flexão de vigas para a semana que vem, porque eu quero revisar essa semana bem direitinho com vocês. Eu quero revisar os conceitos e resolver exercícios com vocês, para vocês conseguirem tirando alguma dúvida que ficou. Eu acho que tem bastante gente que não conseguiu estar, principalmente na primeira e segunda aula e tal. Então vocês podem estar tirando dúvida aí, aprendendo um pouco mais desses conceitos. Eu não vou estar revendo toda a aula. Eu vou estar bem focado só na parte de cálculo, porque a parte teórica eu acho que vocês conseguem, mesmo vendo os slides, ou vocês podem também estar vendo o material de vocês conseguem aprender, mas a parte de cálculo eu acho bastante interessante, até porque conforme vão surgindo as dúvidas, eu consigo ir solucionando ali de uma maneira mais rápida agora que a gente está ao vivo, pelo menos. Então, eu vou pegar desde o comecinho ali pra gente não ficar com nenhuma dúvida. Então, em qualquer momento, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, eu vou parando e vou explicando de novo para vocês, porque a intenção agora é não ficar nenhuma dúvida. E também, justamente por conta disso, eu vou fazer uma lista para vocês. Eu vou liberar essa lista amanhã. Eu tô com ela pronta aqui agora, só que eu fui conferir e ela tá. Eu vi um negócio que eu não tenho certeza se tá bem certinho. Então eu quero conferir tudo bem certinho. Amanhã até meio-dia eu libero para vocês poderem fazer. Eu vou fazer essa lista valendo só 200 pontos. Não necessariamente, eu não quero só que vocês, tipo, porque tem que estar tudo certinho. Mas eu quero que vocês façam ela e vão tirando as dúvidas comigo para vocês terem a resolução completa. Até porque, obviamente, eu não vou cobrar tudo que vai estar na lista na prova de vocês. E também o meu objetivo nem é a prova para vocês. Meu objetivo é que vocês entendam como funciona a estrutura e consigam trabalhar com ela. Principalmente quando vocês forem estar calculando elementos sozinho, né? Então, a partir disso, eu quero que vocês tenham pelo menos uma fonte de base para vocês poderem estar pesquisando quando vocês forem trabalhar com o cálculo de elementos. Então, por isso que eu vou estar fazendo essa lista. Eu quero que vocês façam ela, não, eu pedi para vocês fazerem, me entregarem. Podem fazer à mão mesmo, se vocês quiserem imprimir os enunciados e responder embaixo deles, tanto faz. Podem fazer só colocar o número do exercício e responder, não tem problema nenhum. Eu vou falar mais tarde depois dela de novo, mas eu só quero que vocês resolvam para vocês mesmos aprenderem, para vocês saberem lá. Toda essa parte de consulta de tabela, obviamente que vocês não vão decorar os valores de tabela e tudo mais, mas vocês têm que pelo menos saber onde que vocês vão procurar, o que que vocês vão procurar, quando se refere a, por exemplo, CAMOD 1, o que que você está falando, o que que significa isso. Então tudo isso vocês têm que estar basicamente saber automaticamente o local que vocês têm que estar procurando. Então, minha recomendação, de novo, é pegar essas tabelas. Se vocês quiserem também, vocês podem pegar até a norma inteira de madeira, que eu acho que eu até não posso estar disponibilizando inteira para vocês, mas eu posso colocar pelo menos as tabelas, a parte da norma ali, e eu acho que vocês têm também disponível na biblioteca da universidade. Então, quem tiver interesse em estar imprimindo, pode ser bem interessante ali, porque vocês vão estar utilizando o tempo todo esse material e acaba agilizando também para consultando quando vocês precisarem.
Então vamos começar a nossa aula de revisão. Vou revisar desde a primeira aula, principalmente para quem não conseguiu ver, ou que ficou alguma dúvida e na hora não tinha essa dúvida ainda para tirar. Então vamos lá. A gente vai precisar ver primeiro os conceitos, as propriedades físicas da nossa madeira. Então o primeiro fator que vai influenciar grandemente o nosso material, principalmente, depois o nosso elemento, é a umidade. Então a umidade, ela vai consistir no teor de água que vai estar presente no interior das fibras da nossa madeira. Então, por que isso é importante? Porque a água, ela tem uma grande afinidade com o material que constitui as células da nossa madeira. Então a gente não pode esquecer que a madeira, ela é proveniente primeiro de um ser vivo. Então a árvore que a gente vai estar trabalhando ali é um ser vivo, ela tem todo, ela, ela faz metabolismo, então ela vai lá, puxa água, ela puxa nutrientes, ela faz todo o processo de digestão muito diferente do nosso, claro, mas ela também vai produzir glicose e tudo mais, então tudo isso a gente tem que estar levando em consideração, porque as características do material, das células dela, elas vão ter uma grande afinidade com a água, então a água ela vai gostar muito de estar presente na nossa madeira. Então isso vai resultar em uma grande influência nas propriedades macro que a gente consegue estar enxergando na nossa madeira. Então, parte de resistência, de resiliência, modo de elasticidade e tudo mais. Então, esse fator pequenininho lá, as gotículas de água, as moléculas de água, que tem uma afinidade com a parede celular da nossa madeira, vão influenciar muito nas nossas características maiores, que são palpáveis para a gente estar trabalhando. Então, além disso, além dessa afinidade, a água ela vai ter uma grande influência também na durabilidade do nosso alimento de madeira. Exatamente porque todo o potencial biótico que a gente vai ter ali, quando a gente está trabalhando com água, todo o potencial biótico ele vai estar relacionado com água. E como eu tenho disponibilidade ali, então eu vou ter uma grande potencial de proliferação de organismos vivos. São fungos, bactérias que podem estar deteriorando a minha madeira, prejudicando então as minhas propriedades. Então, como que vai funcionar a umidade? Como que eu calculo essa umidade? A umidade ela vai ser dada por essa expressão. Acho que talvez a expressão mais simples que tem nessa disciplina, como vocês já viram, né? Então vai ser basicamente, a gente vai estar utilizando o peso inicial da nossa madeira, subtraído do peso seco. Então, como que vai funcionar esse peso seco? E o peso inicial? O peso inicial é basicamente, eu fui lá, cortei a minha árvore, traí um pedacinho de madeira para fazer o ensaio e vou pesar ele. É o que eu acabei de extrair, o material que eu acabei de cortar e vou estar trabalhando. O que é o meu peso seco? O peso seco já é um pouco diferente. Para eu estar considerando o peso seco do meu elemento, então eu vou lá, vou extrair meu quadradinho de madeira. Extrair aqui um cubinho. Passei um cubinho. Então beleza, eu extraí meu cubinho e ele está ainda no peso inicial. Então eu acabei de extrair ele, ele ainda está com as características de umidade que estava na árvore ali em pé. Então beleza. Para eu obter o peso seco desse elemento, eu preciso passar por um processo de secagem. E todo esse processo de secagem, ele também é regulamentado pela normatização. Então a mesma norma, a 7190, ela vai estabelecer os critérios para estar realizando a secagem. E para secar esse pedacinho, eu tenho que colocar ele numa estufa a 103 graus Celsius, então uma temperatura bastante elevada para estar realizando esse ensaio. Então não é alguma coisa, por exemplo, que você pode fazer em campo, não. Esse é um procedimento padronizado. Em campo você pode até estar obtendo um resultado aproximado ali, para você ter uma noção de quanto de umidade que você vai ter. Tem também outros métodos, por exemplo, hoje em dia já existem equipamentos que tem, você só encosta na madeira em locais específicos, ele já fornece ali o teor de umidade com uma aproximação bastante razoável e bem rápido. Você só encosta e já diz na hora quanto de umidade que tem na madeira. E acaba sendo bastante preciso, quase tanto quanto esse mesmo método. Claro que esse sempre vai ser mais preciso porque é tudo realizado em procedimento laboratório. Mas então só para vocês conhecerem como que é um pouquinho desse processo. E também a gente vai ter o peso saturado.
Esse peso saturado, a gente só vai encontrar ele quando a nossa madeira tiver uma umidade superior a 25%. Por que isso? Então quer dizer que a minha madeira não pode ter mais do que 25% de umidade. Quando eu realizar esse cálculo aqui, eu nunca vou encontrar um valor maior que 25%. Não, você pode. Só que acima de 25%, a norma ela fala pra gente que já está no estado máximo. Eu não preciso estar considerando que tem mais água na minha madeira. É o limite que eu vou estar utilizando. Então é o meu teto para consideração de cálculo, principalmente para estar adotando minha madeira. Se tiver qualquer valor acima disso, eu considero 25% e encerrou o assunto. Então é isso que a norma 7190 ela vai permitir que a gente faça. Então aqui só um cálculo bem básico para a gente ver, bastante semelhante já ao que eu fiz com vocês em sala, só para a gente ver, aplicar de novo como que vai ser, como que é utilizado esse procedimento. Eu fiz agora todos os cálculos bem certinho nos slides, para quando vocês forem estudar, vocês podem estar estudando então por esses slides, e vocês têm uma sequência, um procedimento de cálculo, também para estar acompanhando, bem parecido com o que eu fiz na última aula. Eu não escrevi, primeiro passo, segundo passo, porque a maioria das contas é muito mais fácil do que aquele último exercício, mas vocês têm uma sequência que vocês podem ir fazendo já, acompanhando exatamente nessa sequência e realizando o exercício também nessa sequência. E também na vida profissional, eu sempre procuro fazer os exercícios de uma maneira semelhante ao que é encontrado na vida profissional, então vocês podem estar realizando também dessa maneira. Então aqui, a fim de verificar a umidade da madeira no momento do corte, pedaço de madeira, claro, pesando inicialmente 4,25 kg, foi retirado e secado em estufa a 103 graus Celsius, que é o procedimento já correto que a gente tem que estar... Correto não, o procedimento normativo que a gente tem que estar utilizando para ter o nosso peso seco. E foi obtida uma massa final de 3,63 kg. Beleza. Qual a umidade da madeira no momento do corte? Então vamos lá. A gente vai aplicar nossa equaçãozinha que é bastante básica aqui. Então o que eu preciso fazer? Preciso primeiro anotar o peso inicial e o peso seco, que são as variáveis que eu vou estar utilizando no meu cálculo. Beleza, anotei no cantinho. Então agora só vou inserir na minha equação 4,25 e 3,63. Uma coisa que parece bastante básica, mas que talvez não nessa situação, mas em outras acaba gerando erro, principalmente quando vocês têm um volume muito grande de contas para estar fazendo, é o erro com unidades. Então sempre prestem atenção. Por exemplo aqui, 4,25. Seria muito fácil se aqui tivesse em gramas, eu vou lá e coloco alguma coisa em gramas, ou uma situação parecida. Então, independente se a conta é muito fácil ou muito difícil, sempre prestem atenção com a unidade que vocês vão estar trabalhando, porque isso aqui evita muito erro. Já devem ter ouvido a história falando, tipo, porque o cara só errou por uma vírgula. No caso, para um engenheiro civil, errar por uma vírgula não é tão interessante assim, porque, por exemplo, você pode estar superdimensionando ou subdimensionando uma peça. No caso, se estiver superdimensionando, você só vai gastar muito mais, por exemplo, mas se estiver subdimensionando, vai estar colocando vidas em risco, basicamente, porque pode colapsar a tua estrutura. Então sempre tem bastante atenção com unidades, independente se o cálculo é muito fácil ou muito difícil. Então beleza, como eu aqui coloquei na minha equação, vou ter aqui que como resultado dessa equação o valor de 0,1708. Daí multiplicando por 100, tem 17,08%. Na verdade é uma umidade bem razoável, é bastante comum você encontrar valores assim e na verdade maiores. As árvores elas estão sempre com água, elas sempre estão trabalhando com água, que é a matéria-prima delas, assim como para a gente é o alimento dela. Então ela sempre vai estar com bastante umidade, ela tende a reter bastante umidade. Então não se assustem quando vocês encontrarem valores desse nível, exatamente porque são considerações normais que a gente vai estar utilizando. Uma outra coisa que a gente tem que não está aqui, é uma parte um pouco mais teórica, mas que vale a pena estar relembrando com vocês, é que a norma estabelece a umidade normal como 12%. Então 12% é como se fosse a umidade ótima que a gente pode estar trabalhando em projeto. Então eu não preciso estar trabalhando com uma madeira extremamente seca, exatamente porque eu nunca vou ter ela extremamente seca. Eu nunca vou conseguir obter uma madeira com 0% de umidade, pelo menos não quando a gente estiver trabalhando com elementos estruturais. Claro, com o meu bloquinho ali que eu sequei a 103 graus Celsius,
Ele é um bloquinho pequenininho e eu consigo colocar numa estufa. Agora, se eu estiver trabalhando com uma viga de 6 metros, eu não consigo colocar numa estufa, então eu nunca vou ter ela com 0% de umidade. Na natureza, eu nunca vou conseguir um ambiente exatamente com 0% de umidade, então a madeira nunca vai extrair toda essa umidade dela. Então 12% é o que a norma recomenda que a gente trabalhe, que é uma umidade estabilizada, digamos assim, que a gente pode estar considerando para o nosso cálculo. O segundo item que a gente trabalhou, o segundo cálculo que a gente fez, foi das densidades. Então, basicamente, quando a gente trabalha com estruturas de madeira, a gente vai trabalhar com duas densidades, a aparente e a básica. Vocês vão ver que quando a gente estiver trabalhando com aço, vai ser bem semelhante também, só que a gente não vai ter a densidade aparente. Por quê? Porque essa densidade aparente, ela vai ser exatamente, vai estar relacionada diretamente com a umidade ótima que eu acabei de comentar com vocês. Então, para a gente estar calculando a nossa densidade aparente, eu vou estar considerando sempre a pecinha de madeira com 12% de umidade e numa temperatura de 20 graus Celsius. Essa temperatura também é outro fator que dificulta, por exemplo, a realização desse ensaio em campo. Exatamente porque eu não tenho esse controle de temperatura. Então, se eu quiser efetivamente, tá? Eu tenho uma madeira desconhecida, eu nunca trabalhei com essa espécie de madeira. Se eu quiser determinar exatamente quais são as características dela, ou se eu quiser talvez identificar em um banco de dados, se eu quiser fazer comparação, eu tenho uma madeira que tem essa densidade, eu posso procurar no banco de dados outra madeira que tem a mesma densidade e falar, não, é essa espécie então, eu não conhecia, agora eu posso afirmar que é essa espécie. Mas então esses ensaios têm que ser feitos no laboratório. Mas então como funciona a densidade aparente? Vai ser basicamente a relação que vai ser obtida entre a massa específica da madeira com teor de umidade de 12% pelo volume desse mesmo elemento de madeira, também com as mesmas condições de umidade e temperatura. Então tudo com 12% de umidade e a 20 graus Celsius. Eu também tenho outro elemento que é a densidade básica. Exatamente para evitar todas essas variações que eu posso ter de ambiente, de umidade, surgiu então essa densidade básica. Então como que a gente vai obter essa densidade básica? A gente vai utilizar a massa seca, que é a massa quando a gente já passou, o nosso bloquinho de madeira já passou pela secagem a 103 graus Celsius, a gente vai estar dividindo então pelo volume saturado. O volume saturado esse que a gente vai considerar a umidade acima de 25%, quando a gente não tem mais água conseguindo penetrar para nossa madeira. A gente já deixou ele, por exemplo, eu não me recordo agora qual é o tempo exato que a gente tem que deixar submerso o nosso bloquinho de madeira. Mas para eu ter, por exemplo, o volume saturado de um elemento, se eu não me engano, você deixa o bloquinho de madeira submerso por 24 horas embaixo da água. Então, a partir desse momento, eu posso considerar que o bloquinho está com a umidade já no volume saturado. Então, com isso, eu posso estar realizando o cálculo da minha densidade básica, que é a relação entre os dois. Para que serve essa densidade básica? Se eu já consigo ter uma densidade aparente ali que posso estar utilizando. Porque essa densidade básica ela vai ignorar todas essas variações de campo. Então, todas essas variações de temperatura, todas as variações de umidade que eu posso estar tendo, são ignoradas porque eu estou trabalhando com valores absolutos. A massa vai estar no mínimo e o volume vai estar no máximo. Então, isso vai conseguir padronizar as características da minha madeira. Então, com isso, eu posso fazer a comparação dela com outros elementos da literatura. Então, eu posso estar lá fazendo comparação diretamente com a bibliografia e posso estar identificando com uma precisão muito maior, por exemplo, as espécies de madeira, ou fazendo a recomendação da utilização de tal espécie em detrimento de outra. Então, acaba sendo bastante interessante a utilização da densidade básica em detrimento da densidade aparente. Embora eu considere que seja muito melhor a utilização da densidade básica, a NBR ela permite a utilização e inclusive até recomenda a utilização da densidade aparente, até porque ela fornece valores para as nossas madeiras, principalmente as madeiras nativas do Brasil, da densidade aparente já com as outras características. Então a gente acaba utilizando, mas só para vocês saberem que se vocês quiserem com bastante precisão, vocês podem estar utilizando a densidade básica. Então agora vamos fazer mais um exercício, também um exercício básico, mas para evitar a propagação de qualquer dúvida,
Porque, do meu ponto de vista, as dúvidas elas começam com coisas pequenininhas e vão multiplicando. Então, por exemplo, alguém não sabe fazer densidade básica, quando ele vai utilizando nas outras coisas que vai acumulando, o erro vai acumulando e essa dúvida também vai acumulando. Então é melhor a gente eliminar qualquer possibilidade agora para conseguir desenvolver bem mais para frente, principalmente quando a gente estiver trabalhando com a parte de flexão e o projeto de toda a estrutura de madeira em si. Então aqui, calcule os valores calcule os valores de densidade básica e densidade aparente para uma madeira na qual foram realizados ensaios para a determinação da densidade da peça, sendo encontrados os valores de 600 gramas em um pedaço de 1.189 centímetros cúbicos com 12% de umidade. E além disso, o peso seco encontrado na peça foi de 0,559 kg e o volume saturado foi de 0,00127 metros cúbicos. É possível dizer que essa madeira é uma madeira de cedro amargo? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai poder afirmar se essa madeira é ou não de cedro amargo? Isso pode ser uma situação bem comum para quem trabalha com madeira. Você tem lá uma madeira que você não consegue identificar, você pode estar caracterizando ela para ver se você encontra o valor semelhante para o que foi utilizado. Então o que a gente precisa fazer? Não só para esse exercício, para qualquer exercício. A gente tem que extrair as informações que o enunciado deu para a gente. Nem sempre as informações do enunciado estão bem claras, mas então é exatamente para isso que a gente vai extrair de uma maneira que a gente entenda. Eu proponho aqui sempre para vocês, o meu método de sequenciamento é um método que funciona para mim, é um método que eu consigo me organizar, deixo as informações claras, e eu consigo obter com facilidade. Então como que a gente vai fazer isso? Qual que é o primeiro passo? Eu vou extrair as informações de massa e de volume a 12%, que foi aqui que o nosso anunciado falou. Então aqui está dando a massa, ele deu o nosso volume e falou que está tudo com 12% de umidade. Então beleza. Consegui extrair essas informações da minha tabela. Então agora eu tenho, com isso já tenho informação suficiente para estar calculando a minha densidade aparente dessa madeira. Então aqui eu tenho a minha equação, que é basicamente a divisão da massa pelo volume, é uma densidade normal. Tá. Aqui não foi modificado. Digitei o valor errado. Então aqui na verdade é 600. E aqui 1189. Beleza. Então na verdade aqui, embora essa parte aqui errada, o cálculo foi feito correto. Eu já fiz o cálculo. Na verdade não, acho que eu coloquei o slide errado. Só conferir. Tá. Aqui foi feito errado, ele foi certo, beleza. Então vou fazer aqui com vocês já o cálculo na hora. Então beleza. A gente tem a nossa massa a 12% divididos por 1189. Eu tenho o valor de 0,5046. Então tá. Só um minutinho. Zero vírgula 50. Então tá. Então beleza, já arrumei aqui pra vocês. Deixa eu só limpar aqui. Então beleza. Então aqui tinha digitado os valores errados, mas beleza. Então a gente vai ter o valor, vai dividir a nossa massa 12% pelo volume também a 12% e vai obter esses valores. Na verdade, o que a gente vai obter é o valor em gramas por centímetro cúbico. Mas outra informação importante, já que a gente pode pegar desses exercícios básicos, é a própria conversão de unidades. Então sempre que eu for converter
de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metro cúbico, eu posso multiplicar esse valor por 1000, eu vou obter então já a conversão direta dessas unidades. Então é um fator de conversão bem interessante, já que vocês podem estar utilizando. Então a gente precisa também, para identificar a nossa madeira, estar realizando o cálculo da nossa unidade básica. Então como que a gente vai fazer a unidade básica? A gente vai extrair novamente as informações que o enunciado deu para a gente. Então aqui, a massa seca que ele deu foi de 0,559 kg e o nosso volume saturado foi de 0,0127 metros cúbicos. Então vamos lá, a gente pode estar aplicando na nossa equação. Vai ser aqui os valores diretos, porque a gente já quer obter o resultado em quilogramas por metro cúbico e vai obter densidade básica de 440,16 kg por metro cúbico. Então, a partir disso, a gente já pode estar comparando com a nossa bibliografia, com o material de base que a gente vai estar utilizando para realizar essa comparação. E a partir disso, a gente consegue identificar o nosso elemento de madeira. Então, como vai funcionar isso? Aqui também está errado. Na verdade, é o nosso 500 ali. A gente vai estar comparando. Vou arrumar de novo. Desculpa aí, pessoal. Então tá, agora o nosso valor correto aqui de 504,6. Então a gente vai estar comparando com a nossa tabela. Então, aqui, vocês vão procurar aqui na tabela, vocês vão ver que ela está fornecendo para a gente essa tabela que é fornecida pela própria NBR 7190. Então é a tabela que a normatização brasileira está utilizando e recomenda que a gente utilize também. Então aqui com a característica de densidade aparente a 12% da umidade, a gente consegue estar avaliando. Essa tabela é muito maior. Acho que vocês todos já acompanharam, é uma tabela bem grande, ela trabalha com várias espécies de cotiledôneas e também algumas espécies de coníferas, são gimnospermas. Então a gente vai estar trabalhando, mas aqui eu já cortei um pedacinho para vocês. Vocês conseguem ver que, por exemplo, para a densidade aparente de 504, a gente vai ter o nosso cedro amargo. Então sim, respondendo a pergunta, a gente poderia dizer que essa peça, essa madeira que a gente encontrou, é uma peça de cedro amargo. Então isso acaba sendo bastante interessante para a gente poder, é um exemplo de como a gente pode estar comparando para verificar a espécie da madeira que a gente vai estar utilizando. Então tá, agora avançando um pouquinho, a gente vai já para uma outra parte que é um pouquinho mais difícil já em quesito de cálculo. A gente tem que levar em consideração algumas coisinhas a mais. Essa parte já vai entrar então a nossa resistência de projeto da madeira. Então, como que a gente vai trabalhar com os valores que a gente vai obter ali para definir qual que é a resistência máxima que a gente vai poder utilizar desse elemento, seja resistência à tração, resistência à compressão e tudo mais. Então, como que vai funcionar isso? Para a resistência de projeto, ou tensão resistente de projeto, a gente vai estar sempre utilizando essa equação. Essa equação, vocês basicamente têm que decorar ela. É claro que não se preocupe com isso em prova e tudo mais, mas de tanto que vocês utilizam, vocês acabam decorando ela, porque a gente utiliza em todos os exercícios basicamente. Sempre que a gente vai estar utilizando, a gente vai estar fazendo essa consideração para estar calculando a resistência ou tensão resistente da nossa espécie de madeira. Então como que vai funcionar isso? Para estar calculando a tensão resistente de cálculo de projeto, o nosso FDzinho aqui, também pode ser chamado de RD, mas eu gosto bastante de chamar de FD, acho que acaba ficando mais fácil. A gente vai utilizar então um coeficiente de modificação, o famoso Kmod. Ele vai envolver alguns fatores que a gente vai ver mais para frente, como o tipo de carga que está aplicado, classe de umidade, o classe de inspeção na madeira e tudo mais. A gente vai estar utilizando também a tensão resistente característica da nossa madeira. Então, só voltando aqui na nossa tabela.
Para ter uma noção, essa vai ser a nossa tensão característica da madeira, só que a tensão característica bruta, então ainda dessa tabela a gente vai extrair o valor e vai trabalhar ele para depois obter então a tensão característica resistente. E também a gente vai ter o nosso coeficiente de ponderação que vai estar dividindo tudo isso. Como que vai funcionar esse coeficiente de ponderação? A gente vai estar trabalhando tanto para o estado limite último, então, e também para o estado limite de serviço. O estado limite de serviço é aquele em que a gente vai estar calculando a nossa edificação para que a ruptura dela não aconteça efetivamente. Então a gente vai evitar que aconteça essa ruptura, a gente vai estar dimensionando ela para que ela seja utilizada até não poder mais. Então o estado limite de serviço vai ser aquele limite onde a usabilidade da nossa edificação já não é possível. Então tem alguma deformação muito excessiva ou alguma coisa nesse sentido, esse vai ser o nosso estado limite de serviço. Geralmente para cálculo estrutural a gente acaba adotando o estado limite último, exatamente porque ele vai ser muito mais rigoroso do que o estado limite de serviço. Então acaba sendo mais interessante, por exemplo, que a gente utilize o LU para realizar os nossos cálculos. Então, qual que vai ser o nosso coeficiente de ponderação no estado limite último? Ele é bastante simples, é bem fácil da gente estar considerando. Então, quando a gente estiver trabalhando com compressão paralela à nossa fibra, a gente vai adotar o valor de 1,4. E quando a gente estiver trabalhando com tração ou cisalhamento também paralelos à fibra, a gente vai estar adotando o valor de 1,8. Então esses são valores que a gente acaba, querendo ou não, quando a gente vai trabalhando, a gente acaba decorando, mas são valores simples da gente a gente tá adotando. Então beleza. Já descobri qual que é a minha equação, são os coeficientes que eu vou estar utilizando. O que eu preciso saber agora? Como que eu vou encontrar então a minha tensão resistente característica, que vai ser o FK que eu vou estar utilizando na minha equação. Então, a partir de ensaios padronizados, eu vou obter uma média de resistência para a minha madeira. Então, esses valores que eu tenho aqui nessa tabela, por exemplo, tanto para a resistência característica, a compressão, o Czinho aqui quer dizer de compressão, o Tzinho de tração, vou ter também a tração 90 graus, como comentei na primeira aula, a madeira é um material anisotrópico, então eu tenho propriedades diferentes dependendo do sentido da aplicação do meu esforço. Então, numa barra longitudinal, se eu espremo ela, ela vai ter uma resistência muito maior. Agora, se eu pegar ela do ladinho aqui e apertar ela, a resistência é muito menor. Isso tanto para compressão quanto para tração. Então, essa tabela aqui ela vai fornecer esses dados para a gente, pelo menos alguns deles. E também vai estar fornecendo um módulo de elasticidade no sentido longitudinal das minhas fibras, no sentido paralelo às fibras. Então também posso estar adotando esse valor que é fornecido pela tabela. Então aqui eu vou ter diversos valores para diversas espécies que eu posso estar adotando, e também não necessariamente eu tenho que estar preso a isso, mas eu posso estar também realizando ensaios, dependendo do porte do meu projeto, para estar utilizando de uma maneira mais eficiente as madeiras. Então beleza. Mas voltando aqui. Esses valores eles vão ser uma média do que é obtido por ensaio. Então eu tenho um número padronizado de corpo cifrável que eu estou utilizando para cada madeira. Então os resultados são obtidos uma média e são posicionados aqui na minha tabela. Então, por exemplo, vamos ver para um IP. Eu quero minha resistência à compressão do IP. Eu vou obter esse valor aqui de 76. Esse 76 vai ser a média dos valores, então vai ser o meu FM. Então, beleza. Agora, para obter a minha resistência, a tensão resistente característica, eu só vou multiplicar esse valor e multiplicar por 0,7. Tá, mas por que eu vou diminuir esse valor? Por que eu não posso estar utilizando ele já como um valor inteiro? Eu vou estar diminuindo ele exatamente porque eu posso ter, por exemplo, uma peça que vai estar resistindo mais, porque ele é uma média. Então eu posso ter uma peça que vai estar resistindo ali, vai ter uma resistência característica à compressão de 90, talvez. Mas eu posso também ter uma peça que vai estar resistindo só 50. Não sei exatamente de cabeça quanto dá 76 por 0,7, mas posso ter então uma peça que vai estar resistindo esse valor. Então eu tenho que estar considerando esse desvio padrão. Tenho que estar considerando a peça mais fraquinha para estar realizando o meu dimensionamento. Então é por isso que a gente tem essa consideração de cálculo. Aqui só continuando então a tabelinha para vocês estarem observando. Então a gente também tem que calcular agora o nosso CAMOD. Para calcular o CAMOD,
a gente vai ter que fazer a consideração, a gente vai ter que encontrar três valores, que é o CAMOD 1, CAMOD 2 e o CAMOD 3. CAMOD 1 vai estar com o que vai estar relacionado o nosso CAMOD 1? Com o tipo de carregamento. Então, dependendo, de acordo com o tipo de carregamento que a gente vai estar utilizando, vai ser o nosso CAMOD. Então, a gente vai vir aqui nessas tabelas que também são fornecidas pela norma, toda essa parte padronizada é utilizada de acordo com a normatização. Então, de acordo com a classe de carregamento, a gente vai estar utilizando, vai estar obtendo então o valor de CAMOD. Então, por exemplo, uma carga de longa duração, eu vou estar utilizando o CAMOD de 0,7. Esses valores são para grandeza acumulada, então independente se eu tenho, por exemplo, um vento, que é uma carga rápida, alguma coisa assim, isso aqui é a carga acumulada. Então, basicamente, eu vou estar considerando quais são as cargas que vão ficar atuando por um período maior de tempo na minha edificação. Então, isso tudo tem que ser considerado. A norma também ela permite que, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando só com o peso próprio da estrutura, a gente adote cargas com longa duração, exatamente para não estar minorando tanto a resistência de cálculo. Então, mas para outros fatores, então se eu tiver alguma outra carga que não seja de peso próprio, eu tenho que estar considerando que vai ser uma carga permanente. Eu vou estar considerando outro CAMOD. Então vocês podem ver que o CAMOD é um valor que multiplica a minha resistência. Então quanto menor eu vou estar dizendo que é a minha resistência. Então se eu estiver considerando, por exemplo, que uma carga vai ser permanente o tempo todo, eu vou estar a favor da segurança porque eu estou dizendo que a minha resistência é menor do que ela realmente é. Então por isso, sempre que vocês estiverem na dúvida, se quiser usar a carga permanente, vocês podem estar utilizando. Só que a norma permite que a gente utilize longa duração. CAMOD 2. O CAMOD 2 ele vai estar relacionado principalmente com a classe de umidade, o ambiente que a nossa madeira vai estar sendo utilizado. Então, de acordo com o ambiente, por exemplo, se eu estiver num ambiente de classe de umidade 3, é um ambiente bastante úmido. Essa é uma umidade média que é obtida de acordo com os ensaios normativos relativos à umidade. Não vem ao caso agora ficar falando deles, mas então eu fui lá e eu sei que o meu ambiente por um período longo de tempo tem uma umidade média de 80%. Então isso quer dizer que a minha madeira ela vai entrar em equilíbrio com o ambiente, com uma umidade interna dela, aquela umidade aparente que a gente calculou, de 18%. Então a partir disso, eu venho aqui para encontrar o valor de CAMOD 2, que vai ser o valor que eu estou diminuindo da minha madeira, eu vou estar minorando a minha madeira a favor da segurança. Então, por exemplo, numa classe de umidade 3, eu venho aqui, se a minha madeira for serrada, se ela não for recomposta, basicamente, eu vou estar utilizando essa coluna da tabela e vou encontrar o valor de 0,8. Então eu vou estar minorando mais um pouquinho ainda a minha madeira. CAMOD 3. Para o CAMOD 3 ele vai estar relacionado com a classificação estrutural da minha madeira. Então vai estar relacionado se ela passou por inspeção ou não. Se as minhas peças elas foram verificadas basicamente uma a uma, de acordo com o lote, ou se não foi inspecionada de maneira nenhuma. Então tem o primeira ou segunda categoria. Para as dicotiledôneas, que é aquela tabela maior da nossa norma, tem a primeira e a segunda categoria, então vai variar aqui segunda categoria, classe 2, não passou por nenhuma fiscalização prévia, e classe 1 que passou por fiscalização rigorosa, então isso que vai variar aqui. E para coníferas, independente se for primeira ou segunda categoria, eu sempre vou adotar o valor de CAMOD de 0,8. Por que isso? Porque coníferas elas variam um pouco mais, então é muito mais difícil estar inspecionando esses elementos esse tipo de madeira. Eles têm uma resistência geralmente um pouquinho menor, então eu geralmente já vou estar considerando que ela é uma madeira ruim. Não necessariamente que eu não possa estar utilizando, eu utilizo muito, na verdade, madeiras de conífera, mas eu já vou estar considerando que eu tenho elementos ruins, digamos assim, no meu lote. As classes de resistência. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo o cálculo de um dimensionamento de uma estrutura de madeira, eu não necessariamente eu preciso estar trabalhando já diretamente com as espécies de madeira. Então, não preciso estar identificando, não, eu quero que seja um IP. Eu posso estar falando só, não, eu quero uma madeira que tenha resistência característica de 40 MPa, independente da espécie. Então, eu posso só lá, vou no projeto e falo, não, eu quero uma madeira de classe C40. Daí a pessoa que se vire, ou quem estiver construindo que se vire, para encontrar uma madeira com resistência de 40 MPa, tem resistência ao corte de 6 MPa e tudo mais, com essas características, pelo menos, ou melhores. Então, essa é uma facilidade de cálculo que a gente pode estar considerando.
tanto para dicotiledôneos quanto para coníferas, a norma vai fornecer essas tabelas para a gente. Então aqui é um exemplo de como a gente encontra a resistência de projeto da nossa madeira. Então, encontra a resistência de projeto para um esforço de compressão paralelo às fibras, então é compressão, de uma madeira serrada de pinus taeda, utilizada no local, com umidade de aproximadamente 78,5% por um período prolongado de tempo. Considere que o estado limite último, com carga de longa duração e que foi realizada uma classificação prévia da madeira. Então, novamente, aqui a gente pode extrair desse enunciado a umidade do ambiente é de 78,5%. A gente pode consultar na nossa tabela aqui nosso Pinus Taeda, nossa resistência à compressão de 44,4 MPa. Já coloquei aqui. Como é da tabela, vai ser a média, então não pode esquecer o Mzinho aqui. E a gente já pode encontrar a resistência característica, que é basicamente multiplicar esse valor por 0,7. Então aqui a gente vai obter o valor de resistência característica para o nosso Pinus Taeda de 31,08 de resistência à compressão. Beleza. Agora então eu preciso encontrar o valor de Kmod. Como que eu vou encontrar esse Kmod? Preciso encontrar o Kmod 1, 2 e 3. Primeiro o Kmod, ele vai estar relacionado com o tipo de carga, com o período que eu vou estar considerando. Então uma carga de longa duração. Então a partir disso eu posso ali consultar na minha tabela que ele vai ser uma carga de longa duração. Eu vou encontrar o valor de 0,7. Só voltar aqui com vocês. Então, aqui como é longa duração, eu vou encontrar o valor de 0,7 porque ela é uma madeira serrada. Como ele não falou nada que é uma madeira recomposta, dificilmente vai ser uma madeira recomposta para utilização estrutural. Então eu vou estar utilizando o valor de 0,7 aqui. Aproveitando lá, o exercício falou também que que a umidade relativa do ambiente é de 78,5%, se eu não me engano. Então 78,5% ele vai estar se enquadrando aqui na classe de umidade 3. Então para a classe de umidade 3 a gente vai obter um Kmod de 0,8. E também já aproveitando aqui, o exercício falou que a gente vai estar utilizando um Pinus Taeda. Pinus Taeda a gente precisa saber, na verdade, que ele é uma conífera. Então, é do grupo das gimnospermas ali e tudo mais. Então, a partir disso, a gente sabe que ele é uma conífera, então a gente pode vir aqui e, independente dele ser primeira ou segunda categoria, vai ser utilizado o valor de 0,8. O exercício falou pra gente ainda que ele passou por uma classificação prévia, então ele seria uma conífera de primeira classe, o classe 1. Mas como o valor é o mesmo para as duas, o Kmod 3 vai ser igual a 0,8. Passar aqui. A gente teve 0,7, 0,8 e 0,8. Então a gente já conseguiu os nossos três valores de Kmod. Então para a gente obter o Kmod final, é só multiplicar esses três valores aqui. E a gente vai obter então 0,448, que vai ser o coeficiente de modificação que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai aplicar agora na nossa equação aqui, é a equação que a gente acabou de ver, da resistência de projeto da nossa madeira, multiplicar o Kmod pela resistência característica, que é essa aqui, e dividir pelo nosso coeficiente de ponderação. Nesse caso vai ser igual a 1,4, porque a gente está trabalhando com compressão. Então, aqui que eu só digitei errado, mas o cálculo está feito certo. Então, 8. Então a gente vai obter a resistência característica, a resistência de projeto, a compressão pro Pinus Taeda, de 14,224 MPa. E é esse valor que a gente vai estar utilizando para fazer os cálculos de resistência mais para frente. Então agora entrando na parte um pouquinho mais pesada, vocês podem ver que é progressivo o nível de dificuldade aqui dessa disciplina. A gente vai estar utilizando então essa equaçãozinha bonita aqui. Ela parece assustadora, mas na verdade ela acaba sendo bastante simples com o decorrer da utilização. Então o que a gente vai ter aqui? Primeiro, o que a gente vai estar calculando? Antes de falar disso, na verdade, eu preciso falar que aqui a gente vai estar sempre considerando que é para o estado limite último. Então, para o estado limite último, essa vai ser a equação. Eu já passei para vocês na outra aula, dependendo se for estado limite de serviço,
as características do estado limite de serviço, se a gente vai estar trabalhando com estado acidental e tudo mais, essa equação vai variar um pouquinho. Mas para o cálculo de madeira, geralmente é muito mais conveniente a gente trabalhar com o estado limite último. Então essa vai ser a nossa equação. E o que a gente vai estar calculando aqui? A carga solicitante de projeto. Então, embora a gente tenha possivelmente várias cargas atuando na nossa madeira, a gente vai estar obtendo a carga atuante de projeto, que é essa que a gente vai estar comparando com a tensão depois da nossa madeira para ver se ela vai resistir ou não. Então, beleza. O que eu preciso saber daqui? Eu vou ter o meu gama GI, que vai ser o coeficiente de ponderação das cargas permanentes. Então, esse vai ser o coeficiente que eu vou estar multiplicando somente as minhas cargas permanentes que vão ser dadas pelo FGI. Então, por que isso? Exatamente porque esse coeficiente está relacionado diretamente com as cargas permanentes, peso próprio, com alguma outra carga que vai estar atuando durante todo o período da umidificação. Então, além disso, eu vou ter a minha parte agora, eu vou ter aqui a parte permanente, difícil escrever com o mouse aqui, e a parte variável da minha equação. Então, vocês podem estar sempre dividindo assim essa equação para facilitar um pouco. Então, agora na parte variável eu vou ter algumas diferenças. Então, para a parte variável, eu sempre vou estar trabalhando com uma ação principal. Então, por exemplo, se eu tenho 3 ações variáveis, eu vou ter que fazer 3 cálculos com essa mesma equação aqui. Então, digamos que eu tenho a parte 1, 2 e 3. As minhas cargas 1, 2 e 3. Então, quando eu estiver trabalhando com o primeiro cálculo, eu vou estar considerando que a minha carga 1 vai ser a principal. Então, eu vou estar utilizando o coeficiente de ponderação da minha carga 1. Aqui vai estar a minha carga 1 e aqui vão estar as minhas cargas 2 e 3. Então eu vou estar somando a carga 2 com o coeficiente de redução da carga 2 mais a carga 3 com o coeficiente de redução da minha carga 3. Então tudo isso vai estar multiplicado pelo coeficiente da carga 1. Se eu tiver depois a 2 vai entrar aqui com o coeficiente da 2 aqui e aqui vai estar somada a 1 e a 3. Então sempre vai revezando para a gente ter as 3 combinações possíveis. Então, a partir disso, a gente vai obter esses valores nessas tabelas aqui. Para a coeficiente de ponderação das cargas permanentes, a gente vai estar utilizando isso aqui. Então, dependendo do tipo de combinação, nesse caso, a gente sempre vai estar trabalhando com normais para essa situação, mas a gente pode ter ainda situações especiais de construção. Daí vai variar também a equação que a gente vai estar utilizando. Está nos slides da aula 1.2 para vocês. Também as cargas excepcionais. Mas, por exemplo, para as cargas normais, que é o estado limite último que a gente vai estar sempre calculando, a gente vai ter então variações em cargas de grande variabilidade, pequena variabilidade e indiretas. Geralmente a gente vai trabalhar com pequena variabilidade. Por quê? Porque, por exemplo, o peso próprio, ele não varia. Então é uma carga de pequena variabilidade. Então a gente pode estar fazendo essa consideração. Pode ser, Jéssica. Eu acho que fica bem bacana. Eu posso montar uma listinha para vocês conseguirem imprimir ela. Então é uma carga de pequena variabilidade com, por exemplo, o peso próprio. Então ele varia pouco, então esse vai ser o coeficiente que eu vou estar adotando. Mas eu posso ter outras cargas também. Por exemplo, uma biblioteca, onde o peso varia, eu posso estar considerando que é uma carga de grande variabilidade. Isso tudo vai depender da situação que vocês estão trabalhando. Eu também tenho as cargas variáveis. Então aqui eu vou ter as tabelas também para o estado limite último e para os outros estados. Então só vai variar com as cargas acidentais que eu vou estar utilizando. A única variação que vai ter vai ser se eu estiver trabalhando com efeitos de temperatura, então contração, dilatação do meu elemento. Aí eu vou estar trabalhando com os efeitos de temperatura, mas é muito difícil a gente estar fazendo essa consideração. Os coeficientes de redução. Para o estado limite último facilita bastante, porque eu sempre vou estar utilizando o meu psi0. Então acaba sendo bem mais eficiente, eu não utilizo esses dois aqui. Essas duas colunas eu acabo ignorando. Elas são utilizadas para o estado limite de serviço e para as outras considerações, que daí vai variar a equação que a gente vai utilizar. Para essa equação a gente não precisa deles. Então isso aqui vai variar de acordo com, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o vento, eu posso estar utilizando o valor de 0,5 aqui. Por exemplo, as outras cargas vai variar de acordo com a utilização do edifício. Então, se for uma biblioteca, eu vou utilizar 0,8. Se for uma utilização normal, 0,4. Então, tudo isso vai depender da situação do exercício, do, do cálculo que vocês vão estar realizando. Então, aqui, vou passar um exemplo para vocês de como que a gente vai estar empregando esse tipo de cálculo.
Então, como vai funcionar? Uma viga de madeira com 4 metros de comprimento será efetuada. Deseja-se calcular as ações e esforços combinados sobre o material. Carregamentos verticais que ela está submetida são peso próprio, 2 kN, vento em sobrepressão de 2,5, vento em sucção de 0,8 e uma carga acidental de 6 kN. O pórtico, a viga, nesse caso, não será utilizada em condições de aglomeração de pessoas ou bibliotecas. É uma informação bastante importante isso aqui, porque vai variar o nosso psi-zero que a gente vai estar encontrando. Então, o primeiro passo, saber qual equação que a gente vai estar utilizando. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? O que eu gosto de fazer? Separar as cargas permanentes e as cargas variáveis. Permanente, o que a gente tem? Peso próprio, foi o que o exercício deu de 2 kN por metro. Beleza. Agora as cargas variáveis. A gente tem o 2,5, eu vou chamar de carga 1, QV1 porque é a carga de vento 1, QV2 0,8 porque é o vento em sucção, e o meu QA vai ser essa carga acidental de 6 kN. Esse 6 kN eu já vou aproveitar e vou dividir ele pelos meus 4 metros. Então, como ele é uma carga concentrada, eu posso pegar os 6 kN divididos por 4 metros e vou encontrar o valor de 1,5 kN por metro distribuído já na minha viga. Eu trabalho tudo com a mesma unidade. Então, beleza. Agora o que eu preciso é encontrar os meus coeficientes de ponderação para as cargas permanentes e para as cargas variáveis. Então, como aqui eu vou ter uma pequena variabilidade, já que é um peso próprio, posso adotar o valor de 1,3 para a carga permanente, já vai aparecer aqui. Já para minhas cargas variáveis, como elas são normais, para o estado limite último, e não estão relacionadas com a temperatura, então eu vou estar utilizando aqui o valor de 1,4. Então aqui o gama G para a carga permanente é 1,3 e para todas as outras 1,4 porque estão enquadrados na mesma situação. Claro, lembrando sempre que quando a gente está trabalhando com o vento, e quando ele for a ação principal do nosso cálculo, a gente pode utilizar o coeficiente de redução de 0,75 que a norma permite para a gente. Vocês já vão ver como que a gente usa ele. Então, beleza. Agora a gente precisa calcular os nossos psi-zero. Eu acho que eu estou na frente de vocês aqui. Vou dar. Agora dá para ver. Então, beleza. Então, como que vai funcionar isso? Como a gente vai estar trabalhando com o vento inicialmente, nosso psi vai ser de 0,5, tanto para o 1 quanto para o 2, porque é vento independente da direção que ele está. E agora, para a carga acidental, como a gente não está com biblioteca e nem uma condição especial, então já vai estar nessa situação aqui, nosso psi-zero vai ser de 0,4 para a carga acidental. Beleza. Voltar. Aqui. Então, beleza. Agora, continuando aqui, só separei as mesmas informações, passei aqui para cima para a gente conseguir ter um espaço maior. Então, a partir disso, eu já posso ir aplicando, fazendo as combinações para a minha equação. Então, agora, considerando o vento 1 como a carga principal, eu vou ter a parte permanente, então 1,3 multiplicando o 2, vai estar nesse caso aqui, somado ao que? A nossa coeficiente de ponderação da carga variável 1, esse aqui, multiplicando a carga de vento de 2,5 e multiplicado por 0,75, que é a consideração de norma, somado então agora a nossa carga acidental de 1,5 multiplicado pelo seu psi de 0,4. Tá, mas por que eu não coloquei a carga de vento 2? Porque ele é um vento em sucção. Então, em vez de ele estar pressionando a minha viga de madeira aqui, ele está fazendo essa direção aqui. Então, ele vai estar ajudando a minha viga, ele está diminuindo a carga da minha viga. Então, é como se eu estivesse diminuindo um pouquinho essa carga que está aqui em cima. Por isso que eu não considero ele. Não, eu estaria minorando o meu esforço. Eu preciso fazer com que ele seja o maior possível. Então, quando eu tenho um vento em sucção, eu não considero nessa etapa de cálculo. Eu vou obter o valor de 5,225, fazendo essa continha aqui. Então, beleza. Agora eu vou calcular a combinação para minha carga acidental. Então, a parte permanente aqui fica igual, porque eu estou utilizando só uma carga permanente. E agora eu vou utilizar esse 1,4 aqui, é referente à carga acidental. É esse 1,4 aqui que eu estou utilizando agora. 1,5 que é o que foi calculado aqui, somado então a minha carga de vento 1, tá a favor do esforço, multiplicado pelo seu psi-zero, que é o coeficiente de ponderação também. Então beleza, novamente eu não considerei o vento em sucção porque ele está no sentido contrário.
E outra coisa também, aqui, como a carga de evento não é mais a principal, eu não utilizo 0,75 nela, só quando ela é a principal. Então eu obtive o valor de 6,45 kN por metro. E agora, a terceira combinação. Para essa terceira combinação, vai mudar um pouquinho. Então naquela tabela, não sei se vocês repararam, vou voltar. Tem que voltar tudo. Aqui tem um númerozinho entre parênteses. Eles são quando são utilizados quando as ações permanentes são favoráveis à segurança. Então, por exemplo, o ventinho lá está favorável à segurança. Por isso que a gente vai utilizar esse valor agora. Então, a partir disso, a gente vem aqui e vai aplicar nesse cálculo. Opa. Então, beleza. Então, para carga permanente, a gente vai utilizar agora o outro coeficiente de 0,9 e vai subtrair da nossa carga de vento, porque ele está no sentido contrário. Vai ser, nesse caso, QV2. Então, a gente vai estar utilizando aqui o coeficiente de ponderação dele de 1,4, a carga de 0,8, e vai estar multiplicado por 0,75, porque aqui ele é a carga principal que a gente vai estar utilizando. Vai obter o valor de 0,96 kN por metro. Beleza, eu tenho os três cálculos. Vou sempre adotar o maior, porque é o maior esforço que vai estar sendo aplicado sobre a medificação. E esse vai ser o cálculo da minha carga que vai estar incidindo sobre o meu elemento estrutural. Vou passar agora com vocês um pouquinho mais rápido a parte do embutimento de madeira. Então é a última parte que eu tenho para passar para vocês nessa aula. E daí eu acho que a partir disso a gente vai estar já apto para estar partindo para outro dimensionamento da madeira. A parte de tração e compressão são as partes mais recentes. Eu já vou colocar na lista dos exercícios, então se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir tirando comigo. Mas é só para vocês relembrarem, porque essa aqui já está uma aula um pouquinho mais antiga. Então ela vai ser a resistência, quando a gente tem um pino, por exemplo, na madeira, a resistência à tração, a gente vai estar trabalhando com essa, da ligação da nossa peça estrutural. Então a gente vai ter o FED. Nesse caso, quando a gente está trabalhando com um embutimento paralelo às nossas fibras, ele vai ser igual ao FCD que a gente já calculou anteriormente. Então vai ser, a gente vai calcular, fazer o mesmo processo, pegar a tabela, multiplicar 0,7, achar os commodities e tudo mais, para encontrar a resistência de embutimento da nossa madeira. Essa resistência aqui, a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando com o embutimento normal às nossas fibras. Então, em vez de estar apertando na parte longitudinal da nossa madeira, está apertando nessa direção aqui. Então essa que vai ser a resistência normal. E aqui a gente vai utilizar então os coeficientes respectivos a isso, de acordo com o diâmetro do pino, e com a inclinação a gente vai estar então adotando o alfa E diferente aqui. Tabela também fornecida pela norma. Então beleza. Para pinos metálicos, a gente vai ter que fazer algumas considerações aqui. A parte teórica eu vou passar um pouco mais rápido e tal. Só vou informar os critérios de cálculo. Então o D, o que a gente vai considerar o D aqui? Ele vai ser o nosso diâmetro dos pinos metálicos, dos pinos que eu vou estar utilizando para fazer a ligação. O T, ele vai ser a espessura do elemento de madeira que está em contato com o pino. Então eu já vou passar os critérios de cálculo do T aqui para vocês, mas ele vai ser basicamente a espessura das madeirinhas que estão sendo ligadas pelo parafuso ou pelo prego. O FYD. FYD ele vai estar relacionado com o meu pino, com o meu prego ou parafuso. Então ele vai ser a resistência ao escoamento de projeto já do meu pino metálico. Então dentro desses critérios a gente vai ter as ligações pregadas, e para ligações pregadas, então a primeira verificação que eu vou fazer talvez não a primeira, mas eu preciso fazer em algum momento essa verificação. É verificar se o diâmetro do pino metálico é menor que 1/5 da espessura do menor elemento aqui, ou para elementos parafusados, se o meu diâmetro é menor do que metade da espessura do meu elemento de madeira. Então, beleza. Primeira verificação, ou na verdade é um dos itens que a gente tem que estar verificando. Agora a gente vai então partir diretamente para a primeira verificação que a gente tem que fazer, que é o cálculo do nosso beta. Então o beta ele é obtido pela espessura da madeira, do nosso elemento de madeira, dividido pelo diâmetro do pino. Esse é o primeiro beta que a gente vai obter. O segundo cálculo que a gente vai fazer é o cálculo do beta limite.
Então vai ser dado por essa equação, vai utilizar então a resistência de escoamento dos pinos metálicos e o FED, que é a resistência ao embutimento da madeira, que a gente já viu como que calcula. Aqui, só como eu falei para vocês, o FYD é a resistência de cálculo já, de projeto do nosso pino metálico. Então vai ser a resistência característica dividido por 1,1. Esse 1,1 é fixo, então é só a gente pegar o FYK, que é a resistência do nosso pino, geralmente já é dado, a gente já obtém quando a gente compra o pino, por exemplo, e divide por 1,1. Então beleza. A gente tem duas situações agora para verificar. Se o nosso beta for menor do que o beta limite, a ruptura vai ser por embutimento do pino na madeira. Então a gente vai estar utilizando essa equação aqui. É importante a gente notar que nessa equação, por exemplo, todos os dados que a gente vai estar utilizando são relacionados à madeira. Então aqui vai estar a resistência ao embutimento da madeira, aqui vai estar a espessura da madeira, e o único fator que envolve o diâmetro do pino é o beta. Já se o beta for maior do que o beta limite na nossa verificação, quando a gente fizer os dois cálculos, a gente vai usar essa equação aqui. E aqui é importante a gente verificar que a gente está utilizando informações do pino. Então aqui está a resistência do projeto do pino e aqui o diâmetro do pino. Então essa vai ser a diferenciação de como que a gente vai estar considerando. Então aqui, vou passar para vocês como que a gente calcula o nosso Tzinho, que é a espessura na madeira. Então ele vai ser o menor valor entre todos que eu encontrar aqui. Então eu vou pegar o meu T1, que vai ser essa primeira espessura aqui, no caso de uma peça nesse sentido, com 3 elementos. Eu vou comparar essa espessura com a metade da espessura do meio. E vou pegar a menor entre as duas. Vou fazer também a mesma coisa entre esses dois elementos. Vou pegar a menor entre as duas. E o meu T vai ser a menor espessura entre essas três. Entre o T1, entre o T3 e a metade do meu elemento do meio. Então esse vai ser o meu cálculo do Tzinho que eu vou estar considerando. Então beleza. Agora a diferença da resistência do meu pino metálico quando eu tiver mais de uma seção de corte. Então aquela resistência que são obtidas pelas equações que eu acabei de passar para vocês são para uma seção de corte. O que é uma seção de corte? Quando eu só tenho uma área de contato aqui entre as duas peças de madeira. Quando eu tiver, por exemplo, duas áreas de contato, eu vou ter duas seções de corte. Então a minha resistência do pino vai ser multiplicada pelo número de seções de corte relativas ao que eu tenho de contato. Então essa vai ser a resistência. Por exemplo, aqui eu tenho duas seções de contato, vou multiplicar a resistência que eu calculei anteriormente por 2. Então eu vou mostrar aqui um cálculo rapidinho para vocês, que está acabando a nossa aula já. Então determina a resistência ao corte de um prego com diâmetro igual a 0,95 centímetros, feito de aço com FYK de 320 MPa, considerando uma madeira de IP de primeira categoria com carregamento de longa duração e classe de umidade 2. Então beleza, vamos lá. O que a gente precisa obter primeiro? Nossos CAMODs. Eu já vou colocar direto aqui, porque a gente já viu como que obtém o CAMOD e as considerações que a gente tem que fazer. Então, CAMOD 1, uma classe de longa duração, 0,7, que eu posso obter lá na tabela. CAMOD 2, classe de umidade 2, como é uma madeira de IP, uma dicotiledônia, então eu posso estar utilizando o valor CAMOD 2 igual a 1. CAMOD 3, como é uma madeira que passou por inspeção, então, é uma madeira de primeira categoria aqui, como está dizendo o exercício. Então, eu posso estar considerando CAMOD 3 igual a 1 também. Então, beleza, eu posso calcular o meu valor de CAMOD, que vai ser igual a 0,7. Ok. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu posso vir aqui na tabela e consultar qual que vai ser a resistência média dele. Então, para um IP, como eu quero a resistência da compressão dele, que vai ser igual para o meu IP aqui, vai ser de 76. Então, essa vai ser a resistência que eu vou estar utilizando. Eu vou pegar 76 e multiplicar por 0,7 para obter a resistência característica, que vai ser igual a 53,2 MPa. Próximo passo. Vou calcular então a resistência de projeto da minha madeira, que vai ser o FCD, FC0D nesse caso. Vai estar utilizando aquela equação do começo da aula. Aqui, eu não posso esquecer dessa informação, porque como eu estou trabalhando com tração, eu vou estar tracionando os meus pinos, então eu vou estar puxando a madeira ali. Então eu vou ter que considerar o valor de 1,8, que é o valor do coeficiente para atração. Não posso colocar 1,4, que seria para compressão. E vou obter esse valor aqui de 20,69 MPa para a resistência à compressão, que vai ser igual à minha resistência de embutimento, de acordo com o que a gente já viu.
Então beleza, já tenho essas informações. Eu preciso agora encontrar o meu T para fazer as verificações. Então o T aqui que eu tenho é o primeiro, 4,8. 11,4 dividido por 2 tem o valor de 5,7. E o meu terceiro T aqui, o T3, vai ser igual a 5. Então o menor valor que eu tenho entre os três é 4,8. Esse vai ser o valor de T que eu vou estar adotando. Tenho o diâmetro do meu pino de 0,95. Tem que estar fazendo a verificação. 0,95 é menor ou igual que T sobre 2? É sim, então beleza. Então essa já cumpriu o requisito para a peça parafusada que a gente tinha visto. Vou calcular agora o meu beta. Vai ser a divisão entre o T e o Dzinho. Encontrar o beta de 5,05. Vou calcular agora a resistência característica do pino, que vai ser dividir a resistência do projeto do pino, que eu vou dividir a resistência característica de 320 MPa, dividir por 1,1, vou obter o valor de 290,91. E vou aplicar na equação do beta limite. Então, para o meu beta limite, eu vou aplicar diretamente aqui e vou obter o valor de 4,69. Então, esse vai ser o valor do beta limite que eu vou estar comparando com o beta. Como o meu beta limite é menor do que o meu beta, então eu vou utilizar essa equação aqui. Isso quer dizer que a ruptura vai ocorrer por flexão no pino e não na madeira. O pino vai resistir menos que a madeira. Então eu vou só aplicar as informações que eu já tenho a resistência do pino, já tenho o Dzinho, já tenho o beta limite. Eu vou colocar, inserir aqui na minha equação. Lembrando só, como vocês estão trabalhando aqui tudo com milímetros e com MPa, vocês têm que colocar então aqui o meu diâmetro do pino em milímetros. Vocês não podem esquecer que aqui a gente estava trabalhando em centímetros e aqui na equação ele vai em milímetros. Então a partir disso a gente vai obter então o valor de 3.498,75 newtons, que equivale a mais ou menos 3,5 kN. Então para a gente calcular a resistência do pino, como a gente tem duas seções de corte aqui e aqui, então multiplicar esse valor por 2 vezes 3,5, e tem a resistência do pino igual a 7 kN. Então essa vai ser a resistência que a gente pode estar considerando para cálculo. Essa vai ser a resistência dessa ligação nesse caso, vai ser a ligação com dois pinos metálicos. Então a aula de hoje basicamente foi essa revisão. Eu sei que é um pouco pesado, tem uma quantidade de informação bastante grande, porque a gente está vendo várias aulas em uma mesma aula, mas eu acho importante principalmente para a gente poder avançar com mais segurança. Então eu vou passar a listinha de exercícios para vocês até amanhã, perto do meio-dia. Vou conferir ela bem certinho e vou passar para vocês. Vai fazer uma notinha só para incentivar vocês a fazerem, não necessariamente para ver se está tudo errado. Por exemplo, você vier um cálculo, você fez tudo e veio um cálculo errado, eu não vou diminuir a tua nota por isso, eu vou indicar só onde que você errou, para você saber no que você tem prestado mais atenção mais para frente e tudo mais. Mas é importante que vocês façam para conseguirem ir treinando e desenvolver. Então a aula de hoje é isso que eu tinha para passar para vocês. Estou disponível se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. E também no decorrer da semana, não necessariamente agora, mas se quiserem falar ou falar pelo WhatsApp, podem ficar à vontade. Que bom. É sempre bom a gente estar revisando essa parte, porque nos outros exercícios a gente repete muitos desses passos, principalmente a parte do cálculo dos carregamentos, da resistência da madeira, isso aí a gente sempre vai repetindo, então a gente acaba utilizando bastante. E alguns detalhezinhos é sempre bom a gente revisar, por exemplo aqui, a informação que a gente tem que usar em milímetros acaba confundindo bastante às vezes, então é sempre bom estar observando esses detalhes.